Queria que vocês abrissem aí no livro de Atos, capítulo 9. Se você quiser saber o que é o perfil de uma igreja em Cristo, leia Atos, continuamente. Quando você terminar, você começa de novo. Tá bom? Aí você termina, começa de novo. E vai lendo Atos, até o fim da sua vida. Leia Atos. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, e caminho aí está com letra maiúscula, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amém. Dá-nos a tua graça, bom Deus, porque sem ela nada podemos fazer. No nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Nós estamos vivendo um momento crítico na nossa sociedade, uma sociedade que cada vez mais odeia Jesus. Se você perguntar por que a razão de tantas atrocidades, por que a razão de tanta imoralidade, não existe outra razão a não ser essa: ódio a Jesus. Você não precisa correr e buscar respostas, procurar entender por que está acontecendo. Ontem eu recebi uma mensagem de uma irmã, já idosa, de uma outra igreja, e ela dizia para mim: pastor, eu não aguento mais, meu coração está chorando. E eu estou hoje aqui em casa com os meus netos, e eu olho para eles, aí eu choro mais ainda, porque eu não vou estar aqui para protegê-los, como se ela pudesse fazer alguma coisa. Esse mundo está muito cruel. Aí eu respondi para ela assim: irmã querida, é verdade que nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas a palavra do Senhor diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O que você deve fazer para os seus netos é o que eu estou fazendo pelos meus. Oração constante, sem desfalecer. Ore, ore e ore, para que Deus possa formar neles uma cobertura de sangue e de poder. Ore para que Deus dê a eles o capacete da salvação. Porque o capacete da salvação guarda a mente e os pensamentos. E se os seus e os meus e os nossos netos estiverem com o capacete da salvação, haverá uma esperança de que dos altos céus se derrame graça e poder sobre eles.
e eles não sejam atingidos. Fique com Cristo, confie em Cristo. É nesta hora que nós somos chamados a confiar em Cristo. Quando as coisas estão bem, nós nem precisamos muito dele. Mas quando nós estamos vivendo momentos como esse, é que nós mostramos a nossa fé. Passou um pouquinho, ela voltou a dizer para mim: obrigado, pastor, suas palavras me encorajaram, me animaram. E eu sei que em Cristo nós podemos todas as coisas. Mas o que me chamou a atenção, quando aquela senhora mandou a mensagem, foi ver o sofrimento do coração dela. O sofrimento. E isso me levou a uma reflexão sobre o sofrimento no coração do crente. Pelo que o crente sofre? Quais as coisas que levam o crente a sofrer? E eu fiquei pensando. E diante do que nós estamos vivendo, toda essa banalização que a sociedade está vivendo, é impossível que um crente não sofra. É impossível. Eu cheguei até a pensar que diante do que está de nós, exista alguém na igreja que não sofra. Esse tal não é crente. Não conheceu a Jesus. Aí eu comecei a ver e a tentar agrupar, formatar como que num pendrive do meu entendimento, coisas que estão acontecendo no século 21. Como que um crente não sofre? E o coração dele não palpita quando ele vê uma notícia que um adolescente de 13 anos atirou em amigos seus da escola. Um era um inimigo, mas o outro era o melhor amigo. E diz a história que o que era inimigo, ele atirou por causa de bullying. E as crianças fazem bullying umas com as outras. Até o ponto do diabo manietar tanto. Por isso que eu chamei as crianças hoje aqui. Manietar tanto a mente das crianças. Pessoas como a Rosana, que trabalhou com criança, a Paola, que trabalha, a Bianca, que trabalha com crianças, que dá aula, acho que percebem mais apuradamente o que está acontecendo entre elas. E nós chegamos a um ponto que um garotinho, uma criança de 13 anos, atira em outras. E traz tanta desgraça e tanto choro para as famílias. E o que me chamou a atenção nessa história foi que o rapaz que fazia bullying, a criança que fazia bullying, a família é crente. E o pai desse menino pediu para perdoar a pessoa que atirou no filho dele. Perguntaram para ele: o que você tem a dizer para o pai do menino que perdeu o filho? Ele disse: eu não tenho nada para dizer para ele. Eu só quero orar por ele. Então eu olho para essas histórias como aquele homem que saiu da sua casa, guarda da creche. Ele vai até a creche premeditado a matar.
joga o combustível nas crianças, no lugar, e queima as crianças vivas, que poderiam ser meus filhos, seus filhos. E você vê no meio de tudo aquilo, aquela mulher guerreira, tentando salvar as suas ovelhinhas. E pagou com a sua própria vida por tentar salvar as suas ovelhinhas. A atitude daquela mulher foi a atitude de uma pastora de ovelhas, não de uma professora. Se ela fosse apenas professora, ela ia correr e fugir, com medo da morte e de ser queimada viva. Mas Deus revestiu aquela mulher com o seu pastoreio. E ela conseguiu salvar algumas crianças. Mas morreu, deixando as suas 3. Como é que um crente não sofre com isso, irmãos? Como é que um crente não chora por isso? Como é que um crente não chora pela desgraça de tantas famílias? Como é que um crente olha para o jornal e vê aquele fogo em Portugal? E vê o bombeiro ajoelhado e diante daquele fogo chorando? Porque ele sabia que ele não podia fazer nada. Pelo que o crente sofre? Quais são as nossas dores? Isso me levou a pensar e a refletir nisso. Se eu não consigo chorar por isso, que crente que eu sou? Se eu não consigo dobrar os meus joelhos e orar, e me expressar por isso, a grande maioria dos crentes nesta ação do mal continuam fazendo caras e bocas na internet. O que é sofrer? Eu fico me perguntando se alguém sofreu dos crentes que estão dentro da igreja, quando viram lá a arte do Santander. Aquele homem nu no chão, com uma mãe desvairada, permitindo que a sua filha de 4 anos tocasse e visse o membro sexual daquele homem ali. E apalpasse a perna desse homem, e rodasse em volta desse homem. A indignação só não basta. Indignados ficaram tantas vidas espíritas, católicas e de tantas religiões. Quando você tem diante de você um quadro desse, você sofre por aquela criança. E por que é que você sofre? Porque o Espírito de Deus está sobre você e Ele faz você ver o que está por trás daquilo. Mais recentemente, numa outra arte explícita, não sei quantos viram, na USP, uma mulher se pintou de negra, ficou de coque, e veio um rapaz
colocou o seu membro sexual para fora e mijou em cima dela. E todo mundo aplaudiu esta arte. Você consegue sofrer por isso? Nós conseguimos sofrer em ver aonde o homem conseguiu chegar e ainda vai chegar. Porque isso é o começo de tudo, irmãos. Não é o fim, é o começo. É o que nós podemos dizer. Tudo isso dentro de um pendrive da mente espiritual significa ódio a Jesus. Mas nós vamos ter que nos acostumar. Doravante, a viver com o ódio das pessoas sobre nós. Nós vamos ter que nos acostumar a abrir as revistas mais importantes do país, a ouvir o noticiário das emissoras e das mídias mais importantes do país, e cada vez mais intensamente ouvir e ler. Esse povo nos incomoda. Como foi posto na revista Veja. Nós precisamos nos acostumar a viver num mundo cheio de ódio. E o maior alvo deles são as nossas crianças. A banalização do sexo, a pedofilia, o homossexualismo. E eu vou dizer sem medo de errar, o mundo está infestado de pedófilos. Mas na testa deles não está escrito pedófilo. Sabe o que está escrito na testa deles? Anjo de luz. Para que nós não percebamos quem são. Mas se nós aprendermos a sofrer como Cristo sofre, haverá esperança, pelo menos, para os nossos filhos. Porque nós vamos encomendá-los a Deus, consagrá-los a Deus e fazê-los viver para Deus. Senhor, traga o sofrer de Cristo para dentro dos nossos corações. O sofrer de ver aquela criança tocando naquele homem, e o sofrer por aquele homem se deixar tocar por aquela criança. Porque para nós é fácil orar pela criança. Porque o homem a gente quer dar uma marretada na cabeça dele. Mas aquele homem é tão digno de dó e de pena e de misericórdia quanto aquela criança. Porque Cristo morreu por ele e por ela. Cristo morreu por aqueles que abaldiram aquela manifestação imoral. Deus precisa levantar uma igreja sofredora, que se importe e que se inquiete com o que o diabo está fazendo com as pessoas.
Então, amados, o ódio que eu vejo sobre o mundo e que está diante de nós é o mesmo que está aqui no coração de Saulo. Por isso que eu digo que a gente tem que ter misericórdia por homem e pela criança. O texto é nítido. Paulo está respirando o quê? Ameaça e morte contra aqueles que eram do caminho. Esse ódio está simplificado aqui, neste momento, na vida de Saulo. Eu não digo para vocês, eu quero que vocês entendam uma coisa, irmãos. Por favor, coloquem a mente para funcionar. Você pode não concordar comigo, mas pelo menos tente entender o que eu quero te dizer. Você pode dizer, eu estou entendendo o que você fala, eu só não concordo, aí tudo bem, mas eu preciso que você me entenda pelo menos. Eu não estou falando que as pessoas lá na rua todas viraram bandidas, ou que todos são pedófilos, e que todos vão fazer mal aos nossos filhos. Não, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que coisas pontuais podem acontecer. Aquela pessoa que parece que está na cabeça dela fazendo o bem, aquela pessoa que na cabeça dela, ela serve a Deus, aquela pessoa que você dá credibilidade pelo porte do caráter dela, de uma hora para outra, no estalar de dedos, o diabo pode tomar a mente dela, porque a mente dela não é de Cristo. E se o diabo tomar a mente dessa pessoa de caráter, de hombridade, que pensa estar fazendo bem, essa pessoa pode matar. Vocês estão me entendendo? Pode matar. E eu vou ilustrar isso com Saulo. Porque na cabeça de Saulo, preste atenção, ele cuidava que estava fazendo um bem para Deus. Ele cuidava que estava defendendo a religião judaica com todas as armas e forças, porque a religião judaica é a religião de Deus. E todo mundo que se levantasse, seja em qualquer momento, ameaçando a sua doutrina, ele iria se levantar e iria combater. Aonde está a prova disso? Diante dessas ameaças e de morte que havia no coração dele, esse ódio para aqueles que estavam no caminho, e era um ódio em nome de Deus. Se você voltar no capítulo 8 de Atos, você vai ver o primeiro mártir da história do Novo Testamento, chamado... Qual foi o primeiro mártir? Estevão. De que forma ele morreu? Apedrejado. E quem estava aos pés de Estevão? Homem de bem, de caráter, que entendia estar fazendo um trabalho para Deus, mas que foi possuído na sua mente. Deixou o céu. Ele tinha autoridade para mandar parar o apedrejamento. Mas mesmo sendo bom, de caráter, e pensando que estava trabalhando para Deus, ele permitiu que um homem cheio do Espírito Santo morresse apedrejado, porque ele seguia o caminho. Os Saulos desta época aqui estão aos milhares por aí. Por isso que eu digo,
Na testa deles está escrito anjo de luz. Eles são imperceptíveis. Eles são sorrateiros. E eles planejam o mal. E pontualmente, eles são capazes de matar, de acabar com uma vida. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Há um grito de Cristo no Apocalipse de Deus. Há um grito de Cristo no Velho Testamento. Quanto à Babilônia, sai dele, povo meu, sai dela. E no Apocalipse, caiu a grande Babilônia. Saia desta grande Babilônia. Você ainda tem tempo para isso. Tire os seus filhos desta grande Babilônia. Você ainda tem tempo para isso. Porque esses homens com caráter de Saulo, antes dele se converter, estão por aí. Estão tentando abocanhar, aprisionar e matar aqueles que estão no caminho. Estevão, quando morreu, seguindo essa linha de raciocínio do sofrimento do crente, há um sofrimento no coração de Estevão que ninguém percebe quando lê, ou poucas pessoas entendem quando lê. Qualquer crente apedrejado ia dizer: oh Deus, como eu sofro, oh Senhor, essas pedras. É assim que a gente vai. Oh tribulação, oh luta, oh enfermidade, oh como eu sofro. Mas quando as pedras caíram sobre Estevão, houve um sofrimento no coração de Estevão. E o sofrimento dele foi a favor dos que lhes apedrejavam. Porque ele conseguiu ver por trás daquelas pedras um lago de fogo e enxofre. Ele conseguiu ver por trás daquelas pedras que eram lançadas o poder manipulador do diabo. O poder manipulador das trevas. Quando ele deixa de ser anjo de luz para ser Satanás de fato. E quando ele olha e discerne, ele sofre por aquelas pessoas, porque ele percebe que para aquelas pessoas o fim é o lago de fogo e enxofre. Então ele diz: Senhor, não lhes impute este pecado. É o mesmo sofrimento de Cristo. Quando Cristo está indo para a cruz, quando as pessoas dizem: queremos Barrabás, solta Barrabás, e este crucifica-o, crucifica-o. Cristo não sofreu propriamente pela sua morte, ainda que ela seja angustiante demais. Mas ele sofreu, porque diante daquela turba, ele viu o lago de fogo e enxofre. E a sua missão era livrá-los desse lago de fogo e enxofre. E ele diz, sofrendo nas suas próprias entranhas:
Pai, oh Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, Senhor. Não importa que eles me crucifiquem, não importa que eu morra, perdoa-lhes, Pai. Isso é sofrer. Senhor, não impute a eles esse pecado. Esse é o sofrimento de Estevão. O sofrimento que advém de um ódio que ameaça e quer morte dos discípulos do Senhor. Dá-me cartas, disse Paulo. Eu vou nas sinagogas de Damasco e eu vou prender todos os que estão no caminho. Sejam homens, sejam mulheres. Eu vou levá-los presos. Eu os detesto. Eu os odeio com toda a minha alma. O que você acha que nós estamos vivendo nesse século 21? Você acha que o mundo aprendeu a amar aqueles que são de Cristo? Você acha que agora nós estamos numa posição mais confortável do que a igreja primitiva? Que o mundo deixou de nos odiar? Contra esta gente, diz alguém ligado ao LGBT: se preciso for, eu vou às armas. Está na internet o vídeo lá, é só buscar. No meio disso tudo, a igreja está brincando de falar de prosperidade, de confissão positiva, de teologia da libertação. Ninguém fala mais em arrependimento, em confissão de pecados. Os nossos artistas gospel se emudeceram. Não há ninguém que proteste, a não ser alguns poucos. É esse o mundo que nós estamos vivendo. Você tem usado a sua rede social para protestar? Você levanta o nome de Jesus na sua rede social? Ou nós estamos com medo desse sofrimento e estamos nos omitindo para não perdermos os amigos que temos no Facebook, no Instagram? Coloque lá no seu Facebook, no seu Instagram, ou qualquer rede social que você tenha: eu abomino as coisas do mundo, eu sou de Cristo e Cristo é meu. Sofra! Eu venho aqui num domingo de manhã, vocês se reúnem ao meu redor. Eu sou um doido mesmo, um louco varrido. Sou, eu admito, irmão. Me internem. Coloquem uma camisa de força em mim. Porque tem um monte de gente dizendo que Deus vai agir, que Deus vai fazer. Tenha confiança. Tenha fé. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivo. Ele é Deus de poder e de milagres. E eu creio em tudo isso. Aí eu venho aqui e digo: sofram! Parece que eu estou lutando contra mim mesmo, né, Juliana? Você quer ficar sozinho aí, nesse púlpito? Está falando para eu sofrer? Sofram!
Sofram como Cristo sofreu. Porque se você sofrer diante das calamidades, da hipocrisia, da imoralidade, da aberração, da abominável trevas do século 21, você está sofrendo o resto das aflições de Cristo. E se quisermos viver com Ele, devemos morrer com Ele também. E morte traz sofrimento. Como é que se pode imaginar que alguém venha a sofrer pelo Evangelho, ou pelas pessoas, ou pelas situações, se nem a igreja sobem para o estudo bíblico? Como é que se vai esperar algo novo? Chuva de perdão e graça, governo de Deus, se o multiplicar da iniquidade está esfriando o amor de muitos. Sofram, e Deus os consolará. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Choram suas misérias, choram seus pecados, choram as situações, choram pela igreja, choram pelo pecador perdido, choram diante de Deus. Esses serão consolados. Para terminar, eu quero mostrar a infinita graça e misericórdia do Senhor, que aconteceu nesse homem cheio de ódio, e que pode acontecer nos nossos corações tão, às vezes, amargurados. Ele foi estrada fora, ele tinha a carta dos maiorais da sinagoga. E o seu ódio estava demonstrado no galope do seu cavalo. Um galope duro, violento. O próprio cavalo de Saulo sentia no seu corpo o ódio daquele homem. E é assim que acontece quando alguém odeia. Até os animais que estão ao redor dele são tocados. Uma luz do céu subitamente brilhou e ele caiu por terra. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, por que tanto ódio? Por que tanta morte? Imediatamente ele percebeu que alguém transcendental, muito maior do que ele, estava diante dele. Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Eu sou Jesus, Saulo. Você não está perseguindo esta gente, não. Você está perseguindo a mim. É eu que você procura para matar. Mas ele já tinha morrido. Todos esses movimentos do diabo no mundo hoje
não é contra você, meu irmão. Toda essa imoralidade, esse lixo, todo esse esterco, não é propriamente, prioritariamente contra você. É que o mundo sem Deus continua perseguindo Jesus. É contra Jesus. É como se eles estivessem manietados pelo diabo. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Olhem para mim. Vocês se lembram do encontro de Jesus, de Jó com Deus? Quando ele se apresentou diante de Deus, o que ele disse? Deus disse para ele: viu o meu servo Jó? O que Jó falou? Também? O diabo também. Também? Até eu. Até eu. É fácil ser fiel assim. O que está nas entrelinhas? O diabo incitando Deus contra as suas criaturas. Os tempos de hoje, irmãos, é como se o diabo manipulasse a sua igreja, a igreja de Cristo, o povo que ele libertou, e o povo que ele libertou para ser Salvador e Senhor. Aí ele se apresenta diante de Deus e diz: você está vendo o que eu estou fazendo com seus pobres coitados? Você está vendo como eu consigo tirar o ânimo deles? Como são facinhos? Você está vendo como eu tiro a alegria da salvação dele? Basta mostrar a minha glória, meu Deus! Você percebe como que eles se dão a mim? Você percebe como que eu os faço viver a vida deles? Incitando, a luta é contra Deus, não é contra nós. Ele quer ferir Deus. E para ferir Deus, ele usa cada um de nós ao seu bel prazer. E eu só vou poder dar uma resposta afirmativa quando os meus olhos de fato se abrirem e dizer para Jesus: Jesus, vem morar em mim. Venha ser o meu Senhor. Venha ser o Deus da minha vida. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Preste atenção uma coisa, para terminar. Toda vez que você está cansado para subir na igreja para orar, toda vez que você está cansado para subir na igreja para estudar a Bíblia, e você não vem, você não tem vontade de vir, não é porque você está cansado, não é porque você está doente, não é porque você está trabalhando, não é nada disso. É porque o diabo te impediu de vir. Só usou alguns meios, mas ele conseguiu manipular você. Ele conseguiu manipular e mostrar na tua mente e no teu coração: não tem problema, você só está trabalhando. Não tem problema, você está doente. Não tem problema, você mora longe. Não tem problema. Fica em paz. Então eu preciso de uma decisão. Eu preciso voltar a sofrer com Cristo e por Cristo.
Esse é o perfil da igreja. A igreja que ama Jesus é uma igreja sofredora. Uma igreja que larga tudo, que deixa tudo, e que ama Jesus acima de todas as coisas, que fica indignada com o mundo, mas que sofre pelo mundo de igual forma. Jesus nas nossas vidas, irmãos, precisa ser maior do que os shopping centers. Precisa ser maior do que o Muay Thai, do Jiu-Jitsu, do futebol. Jesus precisa ser maior do que todas as coisas. Senão nós vamos morrer enganados. Ele precisa ser maior do que a bebida. Ele precisa ser maior do que as baladas do mundo. Porque senão, a igreja de Cristo, pelo menos a local, vai se deteriorar. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. O Espírito Santo me diz que, embora Ele tenha falado desta maneira, não chegou o tempo de você mudar ainda. Infelizmente. Você vai embora e vai continuar vivendo as mesmas coisas. Mas eu tenho que falar. Eu tenho que dizer, mesmo sabendo que vocês não vão me ouvir. Isso Deus colocou agora no meu coração. Mas não desanima. Porque os que são meus, a seu tempo eu restaurarei. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Hoje é domingo, Senhor. É o teu dia. É o dia da consagração, da oração, da busca. Poderia ter sido ontem, ou sexta, ou quinta, ou quarta, ou terça, ou segunda. Leva-nos de novo, como igreja, a separar um dia só para Ti. Leva-nos de novo a resgatar o verdadeiro Evangelho de Cristo, a começar na minha vida, Senhor. Um dia separado somente para Ti. Que se não for hoje, que seja amanhã, ou depois de amanhã, ou qualquer dia, mas ajuda-nos a separar um dia somente para Ti. Que a Tua graça esteja com o Teu povo durante essa semana. Que o Teu Espírito nos leve em vitória. E que o poder da cruz nos convença o sofrermos por Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e para sempre. E a igreja diz amém. Glória a Deus, vai na tua força. Em nome de Jesus.